Tá bom. Bom, então, hoje nós vamos ter uma apresentação que vai ser feita pelo Arthur Malziner, pela Mariana Marcondes, sobre oncologia, arte e ciência. Arthur, você está com a palavra. Obrigado, Vamos Wagner. lá. É uma honra estar falando para vocês todos de novo. Eu dei uma aula sobre arte, sobre expressionismo há alguns meses atrás, há muitos meses atrás. Eu gostei muito de ter dado aula nesse curso, porque as pessoas são muito inteligentes e realmente dá gosto trabalhar aqui. Então, eu queria... Isso. Eu começo dizendo que eu sugeri o nome dessa aula apenas para manter a ligação com o tema central do nosso grupo, que é arte. Mas, na verdade, nós vamos discorrer muito mais sobre ciência do que sobre a arte da prática médica. E nós vamos falar também de toda a estrutura científica que dá base à prática da oncologia. A prática da oncologia é uma coisa mais artística, mas toda ciência por trás dela é algo que vai mudando e vai incrementando muito ano após ano. E nós vamos tentar atualizar isso para vocês de maneira a vocês poderem absorver. Eu queria agradecer ao Wagner pela insistência na apresentação dessa aula, ao Carlos Roberto e Ari por não terem jamais se contraposto ao Wagner, e a Mariana pela ajuda na execução dos slides, que ela fez muito bem. Então, primeiro um pouquinho de arte e um pouco da ciência. Eu sou médico oncologista no Hospital Israelita Albert Einstein, sou diretor da clínica da Clinonco. Por exigência da Anvisa, a gente declara os conflitos de interesse e eu não tenho nenhum para a execução dessa aula. O resuminho aqui é o que é arte na medicina, o que é o DNA, o que é mutação, o que é e como surge o câncer, quais são as estatísticas no Brasil, quais são as causas do câncer e qual é a prevenção primária e secundária. Aqui faltou a secundária, mas também vou falar sobre isso. Bom, medicina, ela é arte ou ciência? E a oncologia, portanto, é uma arte ou uma ciência? Então, eu peguei algumas frases que são lapidares na compreensão do tema. A medicina, a arte na medicina existe desde os primórdios. Quando não existia praticamente ciência alguma, existia medicina. Portanto, ela foi a prova dos tempos e ela cresceu, a ciência cresceu e a arte continua semelhante. A arte de melhorar ou curar a saúde das pessoas continua semelhante. A medicina não é uma ciência exata, ela é uma ciência aplicada. A ciência da medicina muda com o progresso dela. A prática médica é uma arte e ela tende a ser perene. Ela muda detalhes, né? Antigamente jamais se comentava um diagnóstico potencialmente difícil para o paciente. Hoje nós somos muito claros, muito diretos, e gostamos disso. Acho que é uma interação muito proveitosa. Numa revisão sobre arte ou ciência, ser arte ou ciência, medicina, Saunders disse uma coisa muito interessante. A ciência é essencial para a medicina e a arte da medicina é composta pelas habilidades clínicas de escuta e empatia exercidas na consulta. Tucker diz que o melhor clínico é aquele que, munido do conhecimento científico, pratica excelente julgamento médico. Mas compaixão e compreensão representam grande parte desta arte. A arte da medicina vem da necessidade de aplicar ciência médica a um ser com corpo, mente e alma. Um bom médico é um bom artista com conhecimento científico. Essa é a que eu mais gostei de todas que eu recortei. A arte da medicina é compaixão, cuidado, simpatia. Elas são os melhores, elas são os pilares da prática clínica que aplica a ciência médica. Assim, na verdade, isso aqui é a base por onde a ciência médica entra para cuidar do nosso paciente. Vamos falar um pouquinho do DNA.
né? O DNA é uma mega macromolécula enroladinha em forma de cromossomos que ficam no núcleo de todas as células de seres vivos. Ela é composta de uma dupla hélice que se interliga por bases nitrogenadas, que são apenas 4, é o GC e o AT. O resto é tudo repetição. Isto é, são as mesmas bases nitrogenadas e que são de alguma maneira, ligadas a um açúcar, esse S é de sugar, é um açúcar, é um carboidrato, e que se liga um degrau, são vários degraus que vocês estão vendo, né? Um degrau se liga com o outro por uma ponte de fosfato. Então, basicamente, o DNA são 4 bases dispostas aleatoriamente, ou aleatória não, eles codificam proteínas para que o corpo humano use como substrato celular e como enzimas que catalisam todas as reações vitais. Então, isso é o DNA. O DNA ele tem a capacidade de ser, então, essa molécula gigante, ela é uma molécula gigante, totalmente condensada no núcleo da célula, nos cromossomos, e elas têm a capacidade de produzirem proteínas de acordo com a codificação das bases nitrogenadas e que permite com que todas as proteínas do corpo sejam fabricadas, literalmente todas. O DNA... Aqui, não tem como, não. Então, o DNA, uma coisa que eu já comentei, que o DNA é composto, então, desses elementos, que é o açúcar, é a base nitrogenada, as bases nitrogenadas, o açúcar e o fosfato. Só isso, e isto é praticamente a base da vida. Não consigo. Se você puser em cima, é melhor. Deixa eu colocar nessa. Obrigado. Ecco, bravo. O que é uma mutação do DNA? A mutação do DNA é qualquer alteração na sequência das bases nitrogenadas. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, a proteína produzida por um segmento do DNA como AT é totalmente modificado se esta ordem vier a ser um TA. Tal é a sensibilidade da codificação. No caso de uma hemoglobina normal, esse AT codifica uma proteína, um aminoácido chamado ácido glutâmico, e que, dada esta mutação que ocorre na célula falciforme, a produção será de uma valina no lugar do ácido glutâmico. Esta pequena modificação muda a proteína que ela produz. E essa mudança na proteína que ela produz uma alteração funcional e estrutural que faz com que a hemoglobina funcione diferente no indivíduo normal e no indivíduo com anemia falciforme. O paciente com anemia falciforme passa a ter uma hemoglobina modificada, funcionalmente mais frágil e que produz aquilo que nós chamamos de anemia falciforme, isto para falar algo que não é oncologia. E como surge o câncer? O câncer, na verdade, surge quando células em divisão, no momento em que a dupla hélice se abre para gerar 2 células filhas e passa, eventualmente, no momento em que ela captura o seu contraparte para formar a nova célula, ela captura uma base nitrogenada diferente do que ela deveria. E esta pequena variação é uma mutação. Então, a célula nova que eventualmente se produziu e que tem uma pequena mutação na base nitrogenada vai gerar uma população de células, todas elas com uma mutação, e que é o início para aquilo que se chama uma tumoração, ou um tumor que tem potencial funcional diferente das células que ela deveria ser.
O que é o câncer? O câncer é um conjunto de muitas doenças diferentes e que tem como substrato, como semelhança, o fato de decorrerem de transformações graduais do DNA a partir de mutações que vão se sucedendo e vão se acumulando durante anos. Na verdade, não é uma doença aguda, é uma doença, em geral, muito crônica, que leva de 5, 10, 15, 20 anos para se formar e que são realmente relacionadas com essas mutações que vão se acumulando. Erros acumulam erros e que, no final, acabam gerando uma célula funcionalmente diferente. Ela pode ser iniciada por uma mutação que a pessoa herdou, isto é, uma mutação que a pessoa já nasceu com, de uma tendência familiar ou de uma mutação familiar, ou ela pode ter sido adquirida, seja ela por um erro na duplicação do DNA, ao acaso, fortuita, ou decorrente de múltiplas quebras de DNA decorrentes daquilo que nós chamamos as causas ambientais do câncer. Disso decorre uma proliferação celular desordenada, às vezes lenta, porém sempre progressiva. Isso vai indo, vão se acumulando essas mutações e vai ocorrendo uma malignização progressiva daquele grupo celular. Muitas funções são perdidas, e particularmente uma, que é a apoptose. A apoptose é a morte celular programada. Uma célula, ela nasce com a programação de vir a se extinguir após um certo número de meses, anos, ou qualquer que seja o tempo dado a ela. Porém, ela perde essa função de apoptose. Ela se torna aquilo que nós chamamos imortal. E a imortalização é uma propriedade da célula cancerosa, por isso que ela vai indo, e existe, vocês já devem ter ouvido falar das células HeLa, H-E-L-A, que é as iniciais do nome de uma mulher que na década de 50 teve um câncer genital extremamente maligno e acabou falecendo em poucos meses, e estas células, elas vivem até hoje nos laboratórios médicos, porque elas vão se procriando e elas vão sobrevivendo. Elas estão vivas há mais de 70 anos. A família agora tá buscando compensação, porque ela nunca deu autorização para que as células dela fossem usadas. É uma curiosidade porque a medicina mudou muito nesse aspecto, né? A ética médica mudou muito. Hoje não se faz mais nada sem o consentimento do paciente. Ocorre também um ganho de outras funções, quer dizer, não só a gente perdeu a apoptose, como a gente vai ganhar coisas que normalmente aquele grupo celular não ganhava, não fazia, que é a invasão das células nos tecidos adjacentes e a metastatização, que é esse fenômeno de que as células invadem os vasos sanguíneos e linfáticos e acabam se proliferando em outro sítio que não é o local onde ele se iniciou. Aí estudamos o nome de metastatização. Então, ao longo do tempo, isso pode demorar 10, 15, 20 anos, uma pequena normalidade que acaba gerando um pequeno pólipo, muitas vezes visto no intestino grosso, na colonoscopia, como um pólipo adenomatoso, ele vai ganhando novas mutações e, ao longo do tempo, ele vai percorrendo o caminho até chegar à neoplasia, que depois de estabelecer-se, ela vai avançando e ela se torna uma neoplasia avançada, com metástase, com toda aquela gama de propriedades que a gente algumas vezes vê no consultório. Felizmente, não sempre, mas muitas vezes. Bom, no Brasil, nós temos algumas doenças muito frequentes. Na população masculina e feminina, os tumores mais comuns, 30% deles, são tumores relacionados com a parte hormonal. No caso dos homens, 30% dos cânceres são de próstata. No caso da mulher, 30% são do câncer de mama. Então, assim, provavelmente é a mesma doença em sexos e órgãos diferentes. Câncer do intestino, cólon e reto, frequente em ambos os sexos, praticamente 9 a 10%.
tumores de pulmão mais frequente em homens do que em mulheres. O câncer de pulmão em mulheres é um pouco menos frequente por conta do hábito de fumar ser um pouco menor entre as mulheres. E, por fim, o câncer de estômago, que é muito frequente em homens, não o é da mesma frequência em mulheres, e as mulheres têm o câncer de colo de útero, que é uma doença que os homens não têm nem semelhança, ou seja, o câncer de útero, em geral, vem associado com HPV. Os homens têm muito pouco câncer relacionado com HPV, exceto o de boca e garganta. O que é HPV? HPV, eu vou comentar em seguida, vocês vão ver. Bom, então as causas do câncer, 10 a 20% dos cânceres são herdados, quer dizer, essas mutações que vão se acumulando, em geral são mutações que relacionam defeito nas proteínas de reparo, na fabricação de proteínas de reparo do DNA. Ou seja, quando uma pessoa que tem um defeito genético herdado, ela transmite esse defeito para a prole seguinte, ele produz, em geral, uma modificação na capacidade das células desta pessoa que vai nascer, de reparar o DNA que foi insultado. Qualquer insulto ao DNA acaba tendo a necessidade de uma competente reparação. E, em geral, os defeitos da herança do câncer são defeitos nas proteínas de reparação do DNA. Todos os demais itens de causalidade que nós conhecemos está associado ou ao randômico, que eu vou mencionar em seguida, ou seja, ao acaso, quer dizer, na hora de se dividir, pegou uma base nitrogenada errada e fechou o DNA errado. Isso é uma mutação, isso vai dar uma proteína errada. E isto vai dar câncer se juntada com outras mutações. E as outras causas conhecidas, que nós vamos mencionar adiante. Os fatores genéticos e ambientais, que nós conhecemos, o primeiro fator independente mais importante no aparecimento de câncer numa população é a idade. Idade é, de longe, a causa mais frequente. E possivelmente, isso está relacionado com o fato de que os erros vão se acumulando e vai chegando uma idade em que a gente não consegue mais escapar de tanto erro acumulado, seja por defeitos ambientais, seja pelos próprios defeitos randômicos que se processaram nas duplicações a que eu me referi. Então, depois disso, muitos são os defeitos ambientais ou as causas ambientais de câncer que nós já conhecemos. O tabagismo é uma fundamental, ela é mais do que o dobro ou o triplo de todas as outras causas que existem. A obesidade, os alimentos processados, alcoolismo, carcinógenos ambientais, infecções virais e história familiar. São as causas, de um modo geral, as causas conhecidas de câncer que nós lidamos todos os dias. Eu recortei isso do Consumer Reports, que é um achado de que chumbo e cádmio poderia estar no chocolate escuro, no dark chocolate que a gente come. Eles fizeram algumas avaliações em tipos de chocolate e eles descobriram essas substâncias são... o chumbo é conhecido como verdadeiramente carcinogênico, isso é, produtor de câncer, e o cádmio é provavelmente carcinogênico, de acordo com a classificação da Organização Mundial de Saúde. Aí me lembrou daquilo, né, que tudo que eu gosto é ilegal, imoral ou engorda, né? E agora durmam com isso, pior, pode ser carcinogênico também. Bom, e aí a comunidade oncológica foi sacudida por esse trabalho de janeiro de 2015, em que esse indivíduo chamado Tomazetti, ele por meio de uma investigação muito minuciosa,
ele concluiu que até 50% dos tumores têm uma geração, por assim dizer, espontânea. Isto é, totalmente por acaso o erro que se estabelece na hora da duplicação do DNA. E esse erro, que é a aquisição de uma base nitrogenada diferente do que deveria ser, é a base de toda da transformação maligna, que ele caracterizou como sendo a inicial, ou seja, não de um agente externo, mas de um erro randômico. Bom, como que a gente faz, então, para reduzir 30% a 50%, já que sobrou isso, né, para a gente tentar reduzir na prevenção de câncer? Em primeiro lugar, vamos falar de prevenção primária. Prevenção primária é não permitir que o câncer aconteça. Então, tem jeito? Tem jeito, né? Então, primeiro é não ter o azar de ter uma mutação randômica. Segunda coisa, zerar o consumo de tabaco, que é a maior causa isolada de câncer. Alimentação rica em... Desculpe. Prevenção, então, zerar consumo de tabaco. Alimentação rica em vegetais orgânicos. Amamentação reduz risco de câncer de mama, é importante lembrar isso, por vários mecanismos, a gente depois pode chegar nisso. Vacinação contra hepatite B e HPV protege de vários tipos de câncer. Proteção contra o sol, redução na poluição atmosférica, aumentar a atividade física é fundamental e reduzir o consumo de álcool também como eu já disse. Terminado essa prevenção primária, nos sobra, então, a possibilidade de prevenção secundária. Então, não deu para prevenir, porque a doença não é prevenível, é proveniente de uma mutação herdada, é proveniente de uma mutação errática. Então, isso não dá para prevenir. Então, o que nós podemos fazer? Diagnosticar precocemente ou prevenção secundária. A isso damos o nome de prevenção secundária. E como é que a gente faz isso? A gente faz no consultório médico, através do check-up. Então, existem, claro, procedimentos que são totalmente... que existe um consenso que, de fato, previne câncer ou que diagnostica câncer precocemente, e existem procedimentos que isto ainda é um debate. E um deles, eu vou ser obrigado a confessar para vocês, é o PSA. O PSA ainda é uma arma difícil da gente avaliar até o momento. Mamografia e ultrassom de mamas. Isto faz parte da rotina, não há discussão alguma sobre a importância da mamografia e ultrassom de mamas na prevenção secundária do câncer de mama. Colonoscopia é importante. Isto na prevenção primária e secundária. Por que eu estou falando primária? Se eu já disse que isto é uma prevenção secundária. Porque muitas vezes nós pegamos o tumor antes dele ser carcinoma. Portanto, é uma prevenção primária. Se eu consigo extirpar um pólipo hipercelular, que não é um câncer estabelecido, eu estou fazendo uma prevenção primária. Este nunca vai virar um câncer. Portanto, estamos aqui com uma prevenção primária e secundária na colonoscopia. A endoscopia digestiva alta, em alguns locais, é consenso que deve ser usada para prevenção ou para diagnóstico precoce de câncer de estômago. Tomografia de tórax para fumantes é hoje universalmente aceito, que deve ser usada na prevenção secundária para câncer de pulmão para fumantes. E ultrassom transvaginal é usado frequentemente com Papa Nicolau na prevenção de câncer genital feminino. O PSA, muito discutido, também é uma arma. O toque retal, não há discussão nenhuma, é uma arma fundamental para um diagnóstico quer de câncer retal, quer de câncer de próstata, ainda que seja muito infrequentemente positivo no câncer de próstata. Cânceres associados ao tabaco. Todos que vocês conhecem, mais alguns. Todos do aparelho respiratório, todos do aparelho urinário, todos do aparelho digestivo,
e, de quebra, câncer de mama. Bom, as doenças cardiovasculares e o câncer são as principais causas de morte de doenças no Brasil. E ambas estão associadas ao tabaco. Quer dizer, o tabaco é literalmente o assassino independente mais importante que nós temos no Brasil. No Brasil, digo, no mundo, né? É a primeira causa de morte por câncer, é o câncer de pulmão. 90% dos cânceres de pulmão, ou melhor, 90% dos casos de câncer de pulmão tem origem no tabaco. E 1/3 deles de gente que nunca fumou. Apenas conviveu com pessoas que fumavam, que é os fumantes passivos, são os fumantes passivos. 30% das mortes decorrentes de outros tipos de câncer, como boca, tubo digestivo e genital, tem a ver com cigarro também. Obesidade. A obesidade é um problema. É um problema importante, porque ele não é uma causa direta, ele é uma causa indireta de câncer, porque essa é uma figura um pouco complicada, mas aqui, basicamente, se vocês acompanharem a minha setinha, ela decorre, obviamente, ou de pouca atividade física ou de muita ingestão alimentar. O fato é que o balanço energético é positivo, isto é, sobra calorias que se acumulam como gorduras, e as gorduras aumentam muito a necessidade de insulina, a resistência à insulina, e isso ativa vias de proliferação que são relacionadas com a iniciação de um câncer e, de outra maneira, produzem inflamação crônica, que são a base também de todo o ambiente capaz de gerar um câncer. Fora isso, na mulher, ele aumenta a produção de estrógenos, porque o tecido gorduroso é um local onde os precursores do estrógeno se transformam em estrógeno. Então, a mulher ganha de graça estrógeno sem nunca ter imaginado estar fazendo reposição hormonal. Bom, aqui uma pequena lista dos tumores que, de alguma maneira, se associam, é claro, influenciados pela obesidade. Então, populações obesas têm mais tumores de todas essas naturezas do que populações não obesas. Então, isso fica como um item a mais na causalidade do câncer. Ele não é a principal causa, mas ele é uma causa acessória fundamental para a evolução do câncer. A atividade física é importante nesse sentido, ela deve ser assumida. Pessoas mais jovens, até 65 anos de idade, 2 horas e meia por semana de atividade moderada a intensa, 2 dias por semana, musculação. Então, é necessário todas essas atividades para a gente ter um efeito da atividade física sobre a saúde. No indivíduo mais velho não é melhor, é pior, porque além da mesma quantidade de atividade física que se recomenda, também se necessita de melhora do equilíbrio. Então, são necessários adicionar exercícios para o equilíbrio. Álcool. Álcool é um assassino, por mais que se diga o contrário. Particularmente na área de oncologia, eu não tenho dúvida alguma. A Associação Americana de Câncer recomenda, no máximo, 2 drinks por dia para homens, 1 drink para mulher, mas eu li neste final de semana um artigo numa revista especializada que garante que 3 drinks por semana é suficiente para aumentar o risco de câncer. Durma-se com um barulho desse. E aqui não é o caso de falar, não, vinho não é melhor? Não é melhor. Em termos de álcool, assim, ele também é deletério. Ele tem ele tem alguns benefícios, claro, ele é vasodilatador, ele pode ser um vasodilatador coronário. O que é que isso é vantajoso na parte de cardiologia? Eu ainda estou para entender, mas aí, né?
tumores associados ao consumo de álcool, está aqui, tumores orofaríngeos, digestivos e câncer de mama. Vírus. Vírus é uma causa importante de câncer. Ficou caracterizado que boa parte dos tumores genitais tem origem no papiloma, no vírus papiloma humano, é o HPV. Câncer de colo de útero, muito frequente em mulheres jovens em nosso meio. Câncer de vagina, vulva, pênis, que é uma doença mais rara. Câncer anal também, é uma doença diferente do câncer intestinal. Câncer de boca e câncer de garganta são tumores frequentes e relacionados com o HPV. A prevenção é orientação sexual e vacinação precoce, se possível, contra o HPV. O efeito da vacinação pode ocorrer em idades um pouco mais avançadas também, porém, ela é tanto mais eficiente quanto mais precoce na adolescência for a vacinação. O vírus de Epstein-Barr está associado a alguns tipos de tumor, como linfoma, carcinoma de nasofaringe, e os vírus da hepatite B e C, que são endêmicos na Ásia, estão associados ao câncer do fígado, que é o câncer mais frequente na Ásia. Então, assim, nessa população da Ásia, essa é a doença mais tenebrosa que eles têm, né? E nós aqui temos menos, mas nós temos muito câncer associado à obesidade no Brasil, câncer hepático associado à obesidade. A prevenção da hepatite B e C, a gente consegue prevenir usando a vacina da hepatite B, não temos vacina contra a hepatite C. A radiação solar é a causa de 25% dos tumores na população brasileira. Felizmente, em geral, não são tumores muito malignos e são facilmente diagnosticáveis, exceto pelo melanoma, que pode ser uma doença mais marota. Mas, fora isso, os tumores de pele não contribuem para a mortalidade do câncer, exceto, como eu já falei, nos incomuns melanomas. Os dois tipos de raio ultravioleta, o A e o B, são ambos deletérios à pele, sendo que o UVA é responsável, ele avança mais na derme e ele portanto, ele atinge as camadas mais profundas e daí a probabilidade dele gerar dano no DNA e câncer de pele. Deixa eu tentar, peraí. Aí que aqui está. Baixa, câncer de... Não, eu vou direto. Ok, eu passo a palavra para a doutora Mariana, agradeço, e depois eu volto no finalzinho para a gente... Então, Mariana, a ideia é você fazer, então, Você faz o compartilhamento? Faço, espera aí. Podia ter deixado, peraí. Podia ter deixado? Eu volto. Eu volto, sem problema. Eu volto lá. Pronto. Você está com a palavra. Está com a palavra, Mariana. Tá. Então, primeiro, boa noite a todos. Queria agradecer o convite do Dr. Arthur. Eu sou a Mariana Marcondes, sou médica oncologista, eu trabalho como médico oncologista na Clinonco, como assistente do Dr. Arthur, e também no Hospital Municipal Vila Santa Catarina, que é um hospital escola do Hospital Israelita Albert Einstein. Também não tenho nenhum conflito de interesse, e a minha parte ficou com estadiamento, diagnóstico por imagem e tratamento do câncer. Próximo. Pode ir? Espera aí. Vai. Quando a gente fala de estadiamento do câncer, a gente está querendo avaliar o prognóstico dessas doenças, tá? Então, aqui nesse slide, a gente colocou um exemplo do câncer de pulmão. Quando a gente fala de câncer, o principal objetivo é saber qual que é o prognóstico dessa doença. Então, a gente vai avaliar se essa doença ela é limitada ao tórax ou extensa, porque a gente pegou o exemplo de câncer de pulmão. Então, dos pacientes que chegam para a gente com doença limitada ao tórax, 5% chegam com uma doença inicial, que é essa figura de baixo, que é uma doença localizada, com uma sobrevida em 5 anos de 30% a 60%, porém, infelizmente, é a grandíssima minoria desses pacientes que chegam para a gente.
Para os pacientes em estádio 3, são pacientes que a gente fala que é uma doença localmente avançada, que já não está mais no estádio 1, com uma doença localizada, e tem uma doença localizada um pouquinho com uma doença um pouco mais extensa, próximo ao local do tumor primário, gira em torno aí de 30% dos pacientes ao diagnóstico. A gente tem uma sobrevida em 5 anos de 15% a 20%, já cai bastante, né, em relação ao estádio 1. E os tumores extensos, que são as doenças metastáticas, que é a grandíssima maioria dos pacientes que chegam para a gente, que já chegam com uma doença avançada, fora do sítio do local primário, e tem uma sobrevida em 5 anos muito baixa, em torno aí de 1% a 3%. Próximo. Quando a gente fala de diagnóstico por imagem, hoje em dia a gente tem milhares de armas aí de imagem para a gente dispensar sobre isso. O ultrassom a gente pode usar bastante na oncologia, a gente tem métodos melhores de imagem, mas a gente não pode ignorar o ultrassom. Então, aqui nessa imagem, a gente tem um câncer de bexiga, que é onde estão onde está fazendo esse círculo. Próximo. Uma outra arma que a gente usa é a tomografia. Então, a exemplo, essa é uma tomografia de tórax, no círculo está um câncer de pulmão, a gente usa a tomografia em diversos tumores e não só do pulmão, mas aqui, só para ficar mais claro, essa imagem pulmonar. Um outro exame que a gente tem também, a gente usa bastante é o PET-CT, né? Então a gente sabe que essas células tumorais, elas são altamente inflamatórias, então quando a gente faz a injeção do marcador, ele cora os locais que estão ávidos por glicose, né? Então, no caso, o tumor. Então, ele é facilmente localizado no PET-CT e é uma arma que a gente usa com frequência e mais fácil da gente manejar os pacientes com o PET. Próximo. Aqui é exemplo uma colonoscopia com uma lesão sangrante, bem grande e evidente no intestino. Próximo. Aqui uma ressonância magnética de crânio, com uma massa tumoral bem evidente aí, vocês verem no hemisfério esquerdo do cérebro. Próximo. E a mamografia, conhecida mais comumente, também com uma captação importante aí desse nódulo mamário. Próximo. 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 Mas tem vários. Próximo. Tá bom. Então, quando a gente fala de tratamento de câncer, é fundamental a gente falar que, assim, nada é da cabeça do oncologista, né? Tudo é baseado em pesquisas clínicas, em estatísticas, em dados clínicos concretos, em estudos que demonstram evidências de. Então, por isso que pesquisa clínica é a primeira imagem. Então, depois disso, pode ir, apertar. Pode passar? Isso. Quando a gente fala de pesquisa clínica, né, para uma droga chegar no ser humano, essa droga ela é avaliada, ela é estudada in vitro, ela é estudada em laboratório, em fases pré-clínicas, em animais. Quando se avalia nesses animais o benefício ou não malefício, ela é distribuída em humanos numa fase muito inicial. Próximo, pode apertar. Numa fase 1, então, a gente pega um grupo de pessoas muito pequeno, para avaliar como que essa droga vai apresentar em relação a efeitos colaterais e qual que é a dose que a gente vai usar nessa população. Próximo. Numa fase 2, a gente pega um grupo maior de pessoas para avaliar a melhor dose e avaliar em um grupo maior, mais extenso, os efeitos colaterais e vamos estudando nessa população. Próximo. Num fase 3, é um grupo muito maior de pessoas que a gente faz a comparação entre a droga que já estamos usando comparada com essa nova droga numa população muito maior. E aí a gente faz um head-to-head, uma comparação da droga que habitualmente se usa com essa nova droga para ver o benefício, os efeitos colaterais a longo prazo e a resposta, obviamente, ao câncer, né? E a fase 4 já são estudos de vigilância, que a longo prazo a gente vê efeitos colaterais, toxicidades, como que é feita essa comercialização dessa droga, a longuíssimo escala, prazos, um N enorme de pacientes, ainda maior que os pacientes de fase 3. Próximo.
A cirurgia, né, é o tratamento com maior potencial curativo, né, porque quando a gente fala de células malignas, a gente fala de um conglomerado de tecidos, né, então é uma massa tumoral organizada num local que a gente vai retirar, né, então por isso que se tem essa ideia de ser um tratamento curativo, ainda que a gente possa usar a cirurgia como uma arma com outros objetivos, né, então a gente pode usar como objetivo diagnóstico, como estadiamento do câncer, como a cirurgia curativa, quando a gente tira esse tumor completamente, como a cirurgia paliativa, ou seja, a gente já tem uma doença que já não está mais localizado, mas ainda assim esse doente se beneficia da gente tirar essas massas tumorais diversas, como reconstrução e como profilática. Próximo. A radioterapia é um tratamento que a gente vai usar radiações ionizantes, que ela vai destruir essas células do tumor, ou impedir, pelo menos, que ela se multiplique, né? É um tratamento local, assim como a cirurgia ela é sempre local, ela tem potenciais diversos. Próximo. Aqui a gente tem duas imagens, a primeira imagem da esquerda é a máquina da rádio, né? E a segunda imagem é um paciente com tumor de cabeça e pescoço, que a gente coloca essa máscara é produzida, personalizada para cada um, para a gente pegar, para focar o mais possível no foco que é a doença neoplásica e não espalhar para os tecidos diversos, porque a gente também tem, infelizmente, lesões pela radioterapia, porque acaba pegando células normais. Então, a ideia é que a gente pegue estritamente a doença neoplásica, o câncer. Então, por isso que é feita essa máscara. A quimioterapia, né, ela é usada desde a década de 40, ela tem o objetivo de impedir a proliferação dessas células malignas, a gente usa ela em ciclos, também baseados em estudos clínicos, em protocolos, em pesquisas, em estatística, e a ideia dos ciclos é que ali dê tempo de recuperar os tecidos normais. Então, por que uma quimioterapia a cada 21 dias, a cada 28, ou semanal? É para a medula se recuperar, para os tecidos do organismo se recuperarem, para dar tempo da gente fazer outra quimioterapia, e essa célula tumoral, a ideia é que ela vá diminuindo cada vez mais. Mas esse intervalo é para o corpo, literalmente, ter tempo de recuperação. Próximo. Imunoterapia, o objetivo da imuno é aumentar a defesa do organismo contra o câncer. Próximo. Ela já foi usada há muito tempo em melanoma e alguns outros tumores. A gente tinha BCG, que é usada desde a década de 70 em câncer de bexiga. A gente continua usando a BCG ainda para câncer de bexiga. A gente tem alguns tipos, né, como a imunoterapia que é inespecífica, que tem o BCG como exemplo, interferon, interleucina, os inibidores de checkpoint do linfócito T, a exemplo, o pembrolizumab. Próximo. As CAR T-cells, que mais recentemente apareceu na hematologia, né? Então a gente pega essa célula de defesa dos linfócitos T, retira do sangue do paciente, faz uma modificação e volta para o paciente modificada para essa célula de defesa T modificada combater o tumor. Próximo. E a vacina, né, que é uma vacina... Opa, volta um pouquinho, isso. As vacinas, né, que a gente tem, que também é uma nova modalidade que está surgindo aí no tratamento das doenças neoplásicas, que é a vacina de RNA. Então, a gente pega o RNA do código genético da célula maligna, ou seja, pega esse tumor, leva para o material, estuda o código genético, o RNA dessa célula, para fazer uma vacina para combater, para o próprio organismo, da vacina combater a doença neoplásica. Próximo. E a terapia-alvo, né? Então, é uma modalidade extremamente precisa, por quê? Porque a gente avalia essa célula tumoral, avalia qual é a mutação que deu origem a ela e procura-se uma droga que combata diretamente essa mutação. Ou seja, a gente vai ter menos efeitos colaterais, uma vez que a gente pega uma célula mutada e age diretamente na mutação, a gente tem menos efeitos colaterais. E um exemplo que a gente pegou aqui é o Glivec, imatinib, que é um inibidor do produto do gene de Sekit para tumores digestivos, que a gente chama de GIST. Então, é uma mutação localizada daqueles tumores, e a gente vai tratar exatamente aquela doença. Próximo.
E a conclusão volta para o doutor Arthur. Ok. Obrigado, Mariana. Então, em conclusão, as informações sobre a origem e o desenvolvimento dos cânceres, bem como dos parâmetros que antecipam o seu prognóstico, têm se acumulado vertiginosamente. Então, assim, a ciência tem andado numa velocidade impressionante. Exemplo, nós temos vivenciado que o NCCN, que é a bíblia de todo oncologista, o oncologista olha o NCCN antes de cada movimento terapêutico. Isso é, se eu tenho que prescrever qualquer coisa para o paciente, primeiro eu vou no NCCN confirmar que não mudou. Tal é a velocidade como as coisas têm mudado em oncologia. Então, assim, o NCCN é o National Comprehensive Cancer Network, uma associação de inúmeros hospitais de câncer dos Estados Unidos e do Canadá, que elaboram 4 vezes ao ano consensos da especialidade e que modifica literalmente um grande número de opções terapêuticas a cada vez que eles se reúnem. Isso é 4 vezes por ano. Por enquanto, há rumores que eles vão se reunir mais vezes por ano a partir do ano que vem. E é sobre esse substrato científico que a empatia e os cuidados e a consideração ao paciente regem a ciência e a arte que devemos praticar na oncologia. Então, acho que se eu falhei em transmitir alguma coisa daquilo que é a arte, eu acho que nós temos uma intuição muito forte sobre o que é a arte médica. Acho que todos nós já admiramos artes médicas em algum momento da nossa vida. E eu acho que isso é uma coisa muito intuitiva. Já a ciência, não. Eu queria agradecer, voltar a palavra para o Wagner, que ficou abismado que nós terminamos em 50 minutos. Foi ótimo. 40, e agora eu tô 46, né? Porque começou 8h05. É verdade. 45 minutos. Bom, no relógio. Então, a gente ter uma visão legal, a gente está passando por isso. Olha, aqui tem esse livro aqui do Arthur, que eu estava sugerindo se não poderia colocar ele no Kindle, porque daí nunca esgota. O problema é o seguinte, ele foi publicado originalmente em 2013, ele está desatualizado ao extremo nesse momento, então não adianta eu colocar agora no Kindle. Nós vamos ter que escrever a segunda edição, já estamos preparando a segunda edição, e aí a gente vai deixar isso no Kindle. Tá bom? E eu estou às ordens. Acho que nós temos tempo para perguntas e respostas, que vocês podem dirigir a mim, ou a doutora Mariana, ou a ambos, como vocês. Então, pessoal, podemos colocar a câmera aí para interagir com o pessoal. Tem alguma pergunta específica? Eu tenho. Então, vamos lá. Roberto, só uma coisa. Bom, eu já tinha falado para você, você fala, daí eu vou seguir pelas mãozinhas, vai? Então, vai. Ari, você põe a mãozinha certa aí, Ari. Posso começar, não? Não, tinha alguém que tinha falado antes. Espera aí, Roberto. É a Bárbara. Bom, tudo bem. Bárbara, você fica na sequência, tá? Roberto, vai lá. Bom, primeiro de tudo, eu queria parabenizar a Mariana e o Arthur pela apresentação fantástica, realmente muito didática, muito bacana. O Arthur fica fazendo doce que não gosta de apresentar, mas o cara é espetacular. Ele é modesto, acima de tudo, ele é modesto. O único defeito dele é ser corintiano, mas ninguém é perfeito. Bom, então eu queria fazer uma pergunta, que é a seguinte. Poxa, a gente faz... Com a idade, evidentemente, isso fica mais vezes a cada ano. O pessoal faz colonoscopia, faz endoscopia, exame de toque, raio-x dos pulmões, as mulheres fazem mamografias e outros testes mais para ver se se a pessoa está com câncer. O Arthur comentou, se não me engano, que às vezes o câncer a multiplicação das células do DNA começa e ele só vai se manifestar até 15 anos depois. Não sei se eu entendi bem. Eu gostaria de saber se existe, então essa é a pergunta, existe algum teste
que indique precocemente, ou seja, antes que o câncer se manifeste de uma forma aguda, existe algum teste que indique que está havendo uma multiplicação de células de DNA? Existe. Isso é usado em medicina, é usado primariamente na revisão de casos já conhecidos, né? Então, é aquilo que nós chamamos de biópsia líquida. Biópsia líquida é um exame que frequentemente nós usamos para identificar um esqueleto de DNA mutado, do qual nós já sabíamos ser mutado por conta da presença dessa mutação no diagnóstico. Então, assim, a gente fica procurando ao longo do tempo, isso é um artigo que foi publicado semana passada no JCO, no Journal of Clinical Oncology, em que as biópsias líquidas sucessivas feitas em pacientes que tiveram câncer coloretal em algum momento do passado são seguidos de acordo com aquela mutação. A gente aspira sangue do paciente, identifica o esqueleto do DNA com aquela mutação, acha ou não acha. Se achar, é porque tem células circulantes do câncer. Se não achar, é porque possivelmente o paciente está livre do câncer. Então, essa é um dos itens que nós usamos, aquilo que nós chamamos de biópsia líquida. Porém, muitas tentativas se têm feito para identificar antes mesmo que exista o diagnóstico de um tumor feito no paciente. Então, sim, populações que eventualmente se possa identificar algum tipo de tumor, que já se conheça o tipo de esqueleto necessário. Por exemplo, existe uma pequena população de 15% a 20% de pacientes com câncer de pulmão que tem um DNA mutado para EGFR. EGFR é um Epidermal Growth Factor Receptor, um receptor que tem uma mutação que a célula vai se proliferando a partir dessa mutação. Ela acha que tá precisando se multiplicar porque tem uma mutação nesse receptor e ela vai se multiplicando. Se eu usar uma mutação do DNA para tentar identificar isso antes que o câncer apareça, teoricamente eu tenho uma chave para fazer diagnósticos em massa. Teoricamente, mesmo antes do câncer se manifestar em um raio-x ou num sintoma novo. Um estudo recente que tenta aplicar esse conceito em uma população de pacientes grande, mostrou que é um método eficiente, porém o índice de falsos positivos é muito alto. Então, nós não temos um mecanismo de diagnóstico em massa capaz de fazer diagnósticos com precisão acerca de um teste laboratorial. Seria muito simples, um exame de sangue, alguma coisa assim. Então, o que nós usamos ainda é o velho exame de imagem, o velho exame, alguns exames de sangue, mas, basicamente, nós temos aquilo que o check-up nos sugere para fazer. Obrigado. Eu tenho uma lista de perguntas. Vou fazer assim as primeiras 10, depois eu dou tempo para os outros. Arthur? Oi. Vai. Bom, a primeira delas, as metástases, tem uma combinação do tipo de câncer para o tipo de metástase, não tem? O câncer do fígado dá metástase assim, o câncer de não sei o quê dá metástase assim. Isso é verdadeiro ou não? Não é matemático, né, Tuta? Não é matemático, né? Quer dizer, eu vi uma paciente a semana passada que ela tinha um câncer pélvico avançado e a exploração disso mostrou que ela tinha um câncer de pâncreas. Quer dizer, na verdade, assim, não é tudo que parece que vai ser, não é? Mas, assim, é realmente uma predileção daquele grupo celular que está se multiplicando em ter um ninho gostoso no fígado, ou ter um ninho gostoso no pulmão, ter um ninho
gostoso no cérebro, né? Infelizmente, é isso que acontece. Quer dizer, os tipos celulares têm nichos de preferência de crescimento, e são esses os sítios que vão. Mas não é nada matemático, não. Tuta. E na prática clínica a gente apanha bastante quando a gente encara isso como uma lei. A gente apanha bastante. Quem já fumou e parou de fumar, os danos continuam? Os danos continuam, mas não se sobrepõem a novos. Essa é a vantagem. Não é? Então, assim, teoricamente, quem fumou, adquiriu danos ao DNA, esses danos se estabilizam ao longo do tempo, e aí, assim, quer dizer, aí se você junta irradiação ionizante ou outras formas de dano ao DNA, é claro, você vai acumular mais danos. Mas do ponto de vista do cigarro em si, o cigarro vai produzindo danos, transgressões ao DNA, que são inúmeras, né? Quer dizer, é maluco a quantidade de alterações do DNA, de insultos ao DNA que o tabaco produz. Outra pergunta, juntando um pouco aí, as prevenções, tomografia eventual do pulmão, mamografia, etc., também são radiações. Como é que a gente pondera isso? Eu tive um ginecologista que, infelizmente, faleceu, em que ele dizia: ultrassom de mama tem muito menos danos do que mamografia. Como é que você baliza isso? Então, assim, foi um tema de muito debate no passado, mas o consenso prevaleceu de que o que ele protege é muito mais do que o que ele danifica. Então, o resumo da ópera em português é exatamente esse. Quer dizer, os debates há 20, 30 anos atrás eram intensos, eram ensurdecedores. Mas isso, aos poucos, foi se clareando na medida que muitos estudos foram sendo publicados e mostrou que, olha, de fato, ele é daninho, porém, assim, ele faz um diagnóstico com 0,5 centímetro. Um tumor de mama diagnosticável com 0,5 centímetro é um tumor 100% curável. Eu não estou exagerando, é 100% curável. Né? Então, assim, óbvio que nós estamos falando que se eu tenho um método de diagnóstico que pode ser daninho, mas ele vai fazer um diagnóstico em época curável, who cares? Eu vou usar. Dos males, o menor. Exatamente, dos males, o menor. E por que não se usa a terapia-alvo, já que ela é tão eficaz e tão precisa? Por que não se usa mais? Ela é muito cara, ela é muito invasiva. Não é nem tão eficaz, nem tão atóxica. Ela é um pouco de cada. Ela é um pouco eficaz na verdade, na paliação do câncer, não é nem na cura, não estamos falando de cura. O Glivec é uma exceção, porque o Glivec é uma molécula que tem aplicação em hematologia, em etc. Ela é muito boa. Mas, assim, na doença avançada, ela tem um efeito paliativo, na melhor das hipóteses, né? Qual foi a sua outra parte da pergunta? Por que não se usa com mais frequência? Porque ela também não é atóxica, ela é bastante tóxica. Né? É que ela é menos tóxica do que a quimioterapia citotóxica, que ela é universalmente tóxica. Entendi. Né? Entendi. E a questão da empatia com o paciente, ela é fundamental, né? Ela é fundamental. Sim. Isso eu aprendi em casa. É isso mesmo, é isso mesmo. Vamos passar para... Eu tenho mais, mas eu vou deixar para a turma, tá? Não, você põe a mãozinha para entrar na fila. Vamos lá, Catalina. Olá, Arthur, obrigada, hein? Ótima apresentação, Arthur, Mariana, obrigada. Então, com esse modismo agora de que tudo se pede, testes genéticos, os nutricionistas, nutrólogos, pedem uma avaliação molecular para ver, assim, fazer uma avaliação do DNA, das propensões que existem. Tem nutrólogos que dizem até que
vai poder avaliar ali o DNA, as pessoas que têm mais propensão, maior risco para câncer, etc. Como vocês veem isso? Foi falado aí da terapia-alvo. Isso, eu imagino que algum discurso, alguma coisa antes disso, né? Como é visto isso? Ou isso ainda é alguma coisa para o futuro? Está longe de ser alguma coisa que possa ser assertiva, de você ver o DNA da pessoa. Acredito muito que a cada vez mais, eu acho que a discussão está nessa direção, que a medicina está cada vez mais personalizada, né? Cada vez mais pessoa a pessoa, cada tratamento é um tratamento. Mas essa questão dessas avaliações de DNA, dessa avaliação genética para ver propensão, como é que vocês veem isso? É um modismo? É uma coisa para o futuro? Não, eu acho, assim, eu vou dar minha opinião, se a Mariana Sim, claro. quiser comentar depois, seria muito bom ouvir a opinião dela também, porque isso é opinativo até certo ponto. Nós temos usado de testes moleculares cada vez mais frequentemente. E a razão disso é, primeiro, que os testes moleculares são preciosíssimos. São preciosíssimos. E à medida que o volume tem aumentado de requisições de testes moleculares, os preços têm caído dramaticamente. Quer dizer, os preços há 10 anos atrás de um teste de propensão genética para câncer no Brasil custava R$15.000. Hoje custa R$1.000. Né? Então, assim, os preços vêm caindo vertiginosamente na medida que o uso é mais universal, etc. E, portanto, a gente tem mais confiança de usar e cada vez mais se relata a respeito da possível utilidade clínica de mutações e de propensões. Né? É claro que em oncologia em particular, a gente tem focos, né? Quer dizer, hoje a gente tem tratamento para mutação de câncer de mama e de ovário. A gente tem tratamento. Então, assim, a gente precisa pedir teste de mutação. Né? Não é um diletantismo da parte do médico, é uma exigência que o médico precisa ter em relação ao paciente. Claro, isso em ambiente privado, em ambiente de medicina suplementar, medicina suplementar. Infelizmente, o SUS está quilômetros de distância dessa realidade. Nós trabalhamos, quer dizer, eu já trabalhei no SUS até me aposentar num hospital escola que dava, enfim, que a gente fazia medicina, a oncologia da década de 80. É assim que eu resumiria o tipo de trabalho que se pode executar num lugar como esse. Mas, enfim. Então, assim, a medicina evoluiu muito, a gente aprendeu muito, a gente aprendeu que aquela mutação eventualmente predispõe a alguma forma de função modificada para algum tipo de órgão, algum tipo de fisiologia, né? Então, isso na parte digestiva tem aplicação, grande aplicação, parece que tem grande aplicação. Não é a minha área de atuação, mas é algo que eu noto nos meus pacientes que vão a fazer testes digestivos com as nutrólogas ou nutricionistas. E por fim, a gente usa os testes moleculares para tudo, para ver o tumor, para ver se o paciente precisa de quimioterapia ou não precisa de quimioterapia, se o paciente vai ter um bom prognóstico ou não vai ter um bom prognóstico. Tudo isso hoje é dado com requintes de ciência nos testes moleculares. O que um ano atrás a gente fala, não, mas então o tumor é pequeno, não tem problema. Assim, tudo que a gente imaginava ser o correto, hoje é substituído por testes validados do DNA. Então vence o teste mais preciso e mais eficiente. Bárbara. A Mariana vai falar alguma coisa? Mariana, desculpa. Já que me foi aberto, eu acredito que o seguinte, esses testes moleculares, né, a partir de um momento que você não tem doença e você deseja saber se existe a possibilidade de ter, você tem a noção que
Se você tem essa mutação, vai depender de outros fatores também para desenvolver o câncer, né? Então, é o que o doutor falou de fazer esse check-up primário. Então, se você tem a mutação, você vai fazer mais cedo a colono, se você vai fazer mais cedo a mamografia, outros para ter esse diagnóstico mais precoce e não vai fumar, não vai beber, fazer atividade física, enfim. Perfeito. E outra coisa, você tem que ter ciência de que, eu tenho essa mutação, eu vou fazer o que com essa informação? Eu vou usar a meu favor. Então, você tem que usar como uma arma a seu favor de prevenção. Exatamente. E não, eu tenho e vou guardar na gaveta e vou viver a vida, né? Então, assim... Esperando o câncer chegar. Exato. Então, né? Entendi. Tem esse lado. Tem gente que tem e não sabe lidar com essa informação. Então, né? Certo. Depende disso também. Acho que é importante salientar isso. Ok. Obrigada. Vamos lá. Gina. Chegou minha vez, né? Chegou. Então, eu queria saber, eu não sabia que tinha esses tratamentos com o RNA. Como é que tem que fazer? Tem que pegar a amostra do tumor e fazer um exame de RNA, pegar o RNA da pessoa. Tem para câncer de pulmão? Como que é? Você quer dirigir essa pergunta a alguém especial? Para a doutora Mariana, para mim? Quem quiser responder, né? Não Eu posso sei. responder, né? Essas vacinas, na verdade, eles estão avaliando para tumores de pele, para ovário, para, acho que mama, se não me engano. Então, na verdade, a gente pega o RNA da célula tumoral. Então, você pega o tumor, você pega esse RNA mutado, estuda esse RNA de maneira que você vai produzir uma vacina para o sistema imunológico ajudar no combate dessas células tumorais. Então, não é o seu DNA, e sim o material dessa célula mutada. Então, você avalia a mutação no RNA da célula mutada. Entendeu? Então, não é uma vacina do tipo, você vai tomar e não vai ter. Não, é uma vacina no sentido de que você vai tomar essa vacina, você já tem o diagnóstico da doença oncológica, você vai estudar esse RNA e vai usar a imunidade produzida através dessa célula mutada e produzida em laboratório depois para combater os outros tumores que você tem no corpo, se for o caso. Detalhe, os estudos de vacina de RNA estão em fase 2, quer dizer, tem um longo percurso pela frente até ser comercializado. Tá, e aquela técnica do CAR-T-cell, ela funciona para câncer de pulmão? Eu pergunto porque eu tive um diagnóstico de adenocarcinoma, e aí apareceu um outro, aí eles ficam tirando, assim. O CAR-T-cell tem aplicabilidade em vários tumores hematológicos, em leucemias, em mielomas. Mieloma foi a primeira modalidade que essa terapêutica floresceu. Mas agora eu li semana passada um estudo em glioblastoma, muito, muito impressionante o resultado. Né? O glioblastoma é uma doença que não tem tratamento conhecido adequado, eficiente, é uma doença órfã de tratamento, na verdade. Então, aparentemente, estão aumentando a quantidade de indicações. Ela é um tratamento extraordinariamente caro, porque ela é feita individualmente para o paciente a partir do tumor que o paciente tem. Então, isso vai ser um óbice, um obstáculo para poder universalizar esse tratamento a preço aceitável. Ele realmente é um tratamento científico que vai ter aplicação modesta. Então, somente ensaios clínicos, quer dizer, existe um estudo aqui no Brasil de CAR-T-cell no Einstein para tumores hematológicos. Então, se vocês conhecerem alguém que eventualmente poderia se beneficiar em tumores hematológicos, o Einstein tem um estudo aberto que não cobra, né, de CAR-T-cell, mas em compensação é assim. Quando tem estudo aberto, significa o seguinte: você pode cair no braço do estudo do CAR-T-cell, você pode cair no braço do tratamento convencional. Isso é um estudo aberto, certo? Então, esse é um detalhe.
Não, e só para Fala. complementar em relação aos CAR-T, geralmente a gente faz assim, quando você já fez de tudo, né? Então, por exemplo, nas leucemias, os linfomas, os pacientes já foram submetidos a transplante, falharam. Então, como é uma coisa muito inicial também, você não vai despender isso logo de cara, né? Porque não é caro, é complexo e ainda a gente está aprendendo em relação a isso. Provavelmente tem futuro, mas o presente ainda está um pouco nebuloso. Quer dizer que a gente não dá para escapar da dupla quimioterapia, cirurgia, quimioterapia e rádio, né? Não dá sim. Né? A doutora comentou um tratamento que é de excepcional valia em câncer de pulmão e que é uma revolução em câncer de pulmão. Chama-se imunoterapia. A imunoterapia hoje, nessa semana tivemos a publicação de um estudo que mostra que a químio com a imunoterapia é revolucionária. Ela produz resultados que nenhum tipo de quimioterapia no passado conseguiu equalizar. Então, realmente, é um tratamento... temos já a revolução em câncer de pulmão, que é a imunoterapia. A imunoterapia é uma revolução em câncer de pulmão. Não é em todas as demais doenças, mas é em muitas doenças. A imunoterapia foi pegando aqui, pegando ali. Sim, hoje, com mais de 10 anos de imunoterapia no mercado, essa imunoterapia anti-PD1, anti-PDL1, que é a imunoterapia atual que nós usamos, ela mudou o prognóstico do câncer de pulmão. Ela mudou o prognóstico de muitas doenças geneticamente herdadas, tumores geneticamente herdados. Então, assim, ela realmente funciona muito bem. Eu vou ficar de olho nisso aí. Uhum. Perfeito. Sugiro. Lúcia, vamos lá? Primeiro, parabéns para os dois pela forma didática como vocês se dirigiram a nós. Adorei. Eu tenho uma pergunta, que é o seguinte. Existe uma proteína chamada, você sabe, antígeno carcinoembriônico, ou embriogênico. Ele aparece em qualquer tipo de câncer, ou só em alguns? Ele não poderia ser um exame obrigatório, se ele consegue pegar muitos tipos de câncer para ter uma noção já inicial? Como é que é essa história desse antígeno? Mariana, quer falar? Posso falar? A gente não só o CEA, mas como todos os outros marcadores, a gente não tem nenhum marcador câncer específico, né? Então, assim, a gente sabe que os marcadores, eles aumentam em algumas doenças, mas, infelizmente, eles aumentam também em outras situações, né? Então, às vezes, também tem pacientes com uma doença extensa que não tem um marcador expressivo comparado à doença dele, outros pacientes que têm uma doença não tão expressiva, um marcador alto. Então, assim, infelizmente, a gente não tem nada que fala isso é 100%, entendeu? A exceção do PSA, que é câncer específico, mas nenhum outro, né? Nem o CEA, CA125, eles aumentam com outras coisas, infelizmente. Ia ajudar bastante se ele fosse 100% câncer específico. Né? Mariana, eu ia até comentar o seguinte, que o PSA, que ele é específico do tecido prostático, quer dizer, ele é específico quer dizer, não tem outro tecido no corpo humano que fabrique PSA, exceto a próstata. Então, a próstata é tecido, é órgão específico. Então, diferente do CEA, o CEA, todos os epitélios humanos têm potencial de fabricar o CEA, o antígeno carcinoembriogênico, em situações de inflamação, por exemplo. Então, é comum a gente pegar um paciente que esteja com retocolite ulcerativa em fase aguda e ter um CEA elevado. Então, obviamente, não é um marcador para câncer, ele é um marcador para seguir um câncer, é diferente. Ou seja, se eu já tenho o diagnóstico de câncer que um dia teve aumento do CEA, eu posso, com confiança, seguir esse paciente com o CEA. Mas veja, completando o que eu estava falando de PSA, que é tecido específico, ele é específico da tecido prostático. Apesar disso, existe uma discussão na literatura horrorosa se a gente deve ou não querer fazer diagnóstico precoce de câncer de próstata por PSA. E a resposta é: provavelmente não queremos. É tão esquisito
os meandros da realidade médica, que a gente é obrigado a te dizer que uma coisa específica de próstata acaba sendo insuficiente para ser recomendado como um método diagnóstico universal. Ari, está com a palavra aí, Ari. Eu tenho duas perguntas sobre prevenção, né? A primeira, o Arthur falou mais ou menos, mas eu não entendi a resposta. Essa questão do PSA. Quer dizer, eu já ouvi dizer que não faz PSA, não vale, não vale. Queria entender o que quer dizer. É para fazer, não é para fazer? E a outra pergunta é o seguinte, você fala em obesidade. O que é obesidade? Estando acima do peso é obesidade ou obesidade é muito acima do peso? Bom, existe um conceito médico de obesidade, que é toda a massa corpórea acima de 25. Isso é obesidade, né? O índice de massa corpórea é o que caracteriza a pessoa ter definição ou não de... Arthur, não enrola, Arthur. Não, eu quero saber se eu estou obeso ou não. Você tá, Ari. I'm sorry. Obeso? I'm sorry. E o PSA? Explica direito, não enrola também. Então, vamos lá, vamos tentar fazer um breve resuminho sobre o PSA. O PSA é um exame muito da década de 90 para cá, muito eficiente, que caracteriza tecido de origem prostática. Quando ele foi estudado inicialmente, se achou que já se tinha a chave para um diagnóstico precoce de câncer de próstata. E, de fato, muitos pacientes com câncer inicial de próstata têm como única manifestação um PSA elevado. Sucede que ele não se eleva apenas em câncer de próstata. Ele se eleva em prostatite, infecção urinária, após sexo. Ele tem inúmeros elementos funcionais e patológicos que prevêem o aumento dele. Então, no fundo, quando você vê um PSA elevado e você sugere uma biópsia, você passa a ter o problema do resultado da biópsia e dos efeitos colaterais da biópsia, que podem ser inúmeros. Inclusive, como eu já tive, pacientes que desenvolvem septicemia e risco de vida. Tá certo? Então, assim, o número de eventos associados a um diagnóstico de confirmação de câncer de próstata por um PSA elevado produz um número exagerado de eventos não relacionados. Então, isto é o motivo pelo qual os médicos cada vez mais se angustiam ao tentar ir atrás de um PSA. Porque ele vai pedir uma biópsia, a biópsia tem efeitos problemáticos e ele pode mais causar dano do que benefício. O toque é um exame que pega menos câncer, mas o que pega é mais certeiro. A ressonância tem 70% de sensibilidade e especificidade no câncer de próstata, porém, não é pedido porque é extremamente caro, ele não serve para a saúde pública. Então, é um problema. Quer dizer, o convênio não quer pagar, o SUS não quer pagar, então o que nós temos aqui é essa situação. Então, a gente acaba contemporizando e ficamos entre pedimos o PSA, avaliamos, pedimos a ressonância. Sabe, quando o PSA aumenta, a gente pede a ressonância. Se a ressonância sugere que tem tumor, a gente biopsia. Se não sugere, forget it. Obrigado. Vou fazer um regime. Legal. Boa. Vamos boa. Tu tá. Manaus. Tá no mudo. Está sem som. Tá no mudo. Você está mutado. Então, minha pergunta é por aí mesmo. Toda mutação vai bater no câncer? É o quê? Não. Toda mutação do DNA vai bater no câncer? Não.
a anemia falciforme não bate no câncer, né? Por exemplo, ele produz uma modificação não relacionada com câncer, né? Então, as mutações, elas, para serem ativas no desenvolvimento de um câncer, ela tem que estar associada a um número subsequente de alterações que predisponham a mutações sobre o DNA. Então, assim, o que acontece? Muitos cânceres progridem através de uma via de mutação chamada de de mutação das proteínas de reparo do DNA. Então, praticamente todas as heranças malignas intrafamiliares cursam na área de alteração da proteína de reparo. Quando existe uma alteração da proteína de reparo, e às vezes a gente tem essa alteração por um mecanismo ambiental, né? Quer dizer, as transgressões do DNA pelo cigarro, por exemplo, podem gerar alterações, mutações do DNA que cursam na área de reparo do DNA. E aí você tem uma mutação em cima de outra mutação, em cima de outra mutação, e aí você vai alterando a função da célula de maneira impossível de reparar. E aí você tem muitas funções alteradas e acaba tendo um câncer. Sim. Outra pergunta que eu queria te fazer é se todo câncer leva a uma metástase. Não. Antes que você morra, né? Nem você tudo. tem um câncer muito agressivo que você morre, tudo bem, mas eu ouvi uma vez dizer que o câncer de tireoide não produz metástase. O câncer de tireoide, mesmo em... A realidade é a seguinte, câncer de tireoide às vezes produz metástase, às vezes, ocasionalmente. São em muito menos casos do que os que não produzem, né? Porém, assim, ele tem mesmo os avançados têm um bom prognóstico, na grande maioria dos casos. Então, assim, ele é uma doença de muito bom prognóstico. Ainda mesmo que seja avançado, mesmo que tenha gânglio no pescoço comprometido, mesmo que ocasionalmente tenha um foco de metástase, que tem muita forma de tratar. A gente tem tratamento muito, muito eficiente para doença avançada, mesmo que rara. Tá certo. Obrigada pela aula prática. Legal. As suas ordens. Manaus. Está sem som, Manaus. Eu estava aqui procurando o microfone. Bom, boa noite a todos. A minha pergunta vai mais no sentido que é o seguinte, a gente está ouvindo isso aí e cria na nossa cabeça a ideia de que você ganhou um câncer de presente, o prognóstico de evolução, ou seja, você já está ferrado na loteria da vida, você ganhou o grande prêmio de ter um câncer, né? A minha pergunta aos doutores é o seguinte, tem muito boa notícia, tem muita alegria nessa sua profissão, ou você se sente já um pré-agente funerário e com as suas alegrias que você tem de uma remissão, de um prognóstico de prolongamento de vida, essa coisa mais positiva para aumentar a nossa fé na medicina? Eu vou tomar a liberdade de responder primeiro, depois a Mariana vem com a opinião dela. Manaus, eu estava hoje falando com uma paciente que veio no consultório, primeira consulta comigo, diagnóstico, câncer de pulmão. Mariana atendeu esse caso também, né? Por acaso, a Mariana viu a paciente e em seguida vi eu. Olha, eu vou dizer, eu fico feliz de dizer para o paciente que tem muita coisa para fazer por ele,
muita coisa para poder curá-lo. Se a gente falhar em poder curá-lo, poder paliá-lo. E se a gente falhar em poder paliá-lo, dar conforto em algum momento. Então, assim, a grande maioria eu vejo com olhos de busca por cura. E, assim, é o meu pleito permanente, é buscar uma paliação prolongada. Veja, por que a idade é o fator independente mais importante no câncer? Porque teve tempo de, né? Quer dizer, foi juntando, se o paciente teve o azar de viver muito, vai aparecer lá adiante, tá certo? Então, se ele morreu de tuberculose com 40 anos, como se fazia na década de 20 do século passado ou retrasado, obviamente ele não chega à idade de ter câncer, né? Ou é raro o câncer. Mas aí, se ele teve o azar de chegar aos 60, 70 anos, ele pode ter câncer, é mais provável ter câncer. E aí, assim, com a evolução da ciência médica, nós tivemos avanços inacreditáveis nas últimas 2 décadas. Eu diria que por 3 décadas a minha vida foi monótona. A minha vida de oncologista foi monótona e triste. Nas últimas 2 décadas, eu ganhei uma inspiração enorme, um alento enorme de tratar pacientes. E eu fico feliz de poder usufruir isso e de dar isso ao paciente. É maravilhoso o que mudou. Mariana. Eu para responder isso, eu quero dizer que eu entrei na faculdade, eu queria ginecologia e obstetrícia, porque eu achava a obstetrícia maravilhosa. Depois eu descobri que mulheres são absolutamente loucas, insanas. Depois eu fui para pediatria, porque crianças são o futuro. Aí eu descobri que crianças vêm acompanhadas de pais e mães loucas e avós completamente alucinantes. E aí eu descobri oncologia. E eu concordo absolutamente com o que o doutor falou. E não me arrependo da minha escolha. Acho maravilhoso. Vejo revelações dos pacientes incríveis, vejo acertos, vejo experiências, coisas que não se fazia por algum motivo e começa a se fazer, viagens, enfim, coisas que a oncologia traz, muda completamente a cabeça das pessoas, se tornam pessoas melhores, se revelam pessoas melhores. Eu acho isso maravilhoso e outro dia até o doutor perdeu uma paciente, mas assim, quantos anos ela viveu, né, doutor? 16 anos. Uhum. Assim, há anos atrás ela viveria, sei lá, 5 anos. Então ela viveu 16 anos e viveu muito bem. Então, assim, e provavelmente daqui a uns anos ela viveria mais e mais e mais e mais e mais. Então, é isso. O câncer sempre existiu e matava com, sei lá, com 30, 40 anos, porque as pessoas não viviam tanto assim. E agora elas morrem de outras coisas, morrem de pneumonia, morrem porque caem, bate cabeça, enfim, outras coisas acontecem. Então, ele, para mim, foi uma virada de chave na minha vida, porque eu aprendo muito com os pacientes, muito. É muito, assim, é absurdo. O meu aprendizado é diário com as histórias das pessoas e, com certeza, eu não me arrependo da minha escolha, de maneira nenhuma. Obrigado. Tem mais alguma pergunta ainda, pessoal? Eu só queria dizer que quem escolhe a medicina, escolhe tratar do doente, né? E é por definição, seja câncer, seja urticária, seja, sei lá, unha encravada, qualquer que seja a demanda, é você tratar do outro, né? Eu acho que a grande sabedoria é tratar da pessoa e não da doença. Isso é que eu acho que transforma os médicos em tecnocratas ou pessoas que exercem a medicina, né? Quando você trata, não a doença, mas você trata o doente. Né? Eu acho que isso é que é prazeroso. Né? Isso é o que dá prazer. Empatia, né? Né? Vale também para quem faz clínica psicológica, também vale isso. E vale, Mariana,
quando você falou das mães loucas e das avós loucas, eu trabalhei com educação a vida inteira, educação pré-escolar. De fato, se as mães e as avós e os pais dão muito mais trabalho do que as crianças. Sem dúvida. Eu tenho um exemplo em casa das minhas irmãs, da minha mãe. Eu falei, gente, eu não quero isso. Não é isso que eu quero. E aí eu falei, não. E aí mudei, acho que marquei certo, assim, acho que eu estou no caminho certo. Bom. Ok, pessoal, olha, Arthur, Maria, Obrigada, Arthur. foi absolutamente fantástico, obrigado. Arthur, valeu a pena você sofrer. Mariana, obrigada também. Obrigado, Mariana. A Mariana foi Nada. joia. Mariana, espetacular Obrigada. apresentação, viu? Super obrigado. Cara Muito contra legal. 20, ele está quase ganhando aí. Até a próxima Obrigada aos semana. dois. Muito obrigado. Viajei. Até. Parabéns. Valeu, Arthur. Tchau, tchau. Obrigado, Tchau, muito pessoal. bom. Próxima semana nós vamos ter Noiche, tchau. história Parabéns, da África Arthur. antes da chegada dos europeus. Mariana também. à África, tá? Tchau, Ok. pessoal. Tchau, tchau. História. Tchau, E é tchau, um tchau. americano que vai fazer a apresentação direto lá da Califórnia, um amigo meu. Gente, até a Foi próxima. bem Muito bom. no Paquistão? Você está Até. no Paquistão? Eu não Eu fui. tenho uma dúvida. Ao visto não saiu em tempo. Minha dúvida, Wagner, eu tenho uma dúvida. O Fala. Arthur está no Não, Paquistão. já acabou o tempo. Acabou o tempo. Foi o que eu acabei de perguntar. Ele acha que está no Paquistão. Falou. Tchau, gente. Meninos, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, Wagner. Tchau, todo mundo. Obrigado. Tchau, obrigada. Tchau, tchau.